a nossa posição diante do Senhor e no Senhor contra as cobiças e paixões. Agora, primeiro nós temos que ter um entendimento bíblico claro a respeito do operar dessas cobiças e paixões. E eu penso que esses 3 textos que nós lemos são cruciais para o nosso entendimento a respeito de cobiças e paixões. Então nós vamos retornar aos 3 textos. Gostaria que os irmãos abrissem de novo em Romanos, capítulo 8, versículos, vamos ler 12 e 13. Romanos 8, 12 e 13. Vamos entender bem esse texto. Romanos 8, 12. Assim, pois, o apóstolo Paulo está iniciando esses 2 versículos com uma palavra conclusiva. Assim, pois, meus irmãos. Assim, pois, o quê? Paulo está dizendo no início desse texto, no contexto do capítulo 8, vocês vão ver, que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles foram livrados da lei do pecado e da morte. Ele diz isso logo no versículo 2 desse capítulo 8. No versículo 3 ele explica como. Ele diz que o próprio Filho de Deus se fez carne e na cruz ele assumiu o pecado na carne. E na carne de Cristo, no corpo de Cristo, na cruz, Deus julgou o pecado. Ele se fez semelhança de carne pecaminosa. É o que diz o versículo 3 de Romanos 8. Então, o contexto diz que o pecado foi julgado na carne de Cristo. E que nós, então, estamos livres da lei do pecado e da morte, que opera na nossa carne. O capítulo 7 deixa isso claro. Paulo diz no capítulo 7, por exemplo, versículo 18 do capítulo 7, ele diz, porque eu sei que em mim, aí ele explica onde em mim. Ele vai explicar onde que é esse lugar em mim. Então ele diz assim, eu sei que em mim, onde? Na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então ele vai mostrar que ele como homem espiritual, nós dissemos que esse conflito espiritual é uma verdade somente para os filhos de Deus, que o mundo não tem esse conflito absolutamente. O mundo é escravo das cobiças e paixões. Agora o cristão tem 2 naturezas. Aquela natureza gerada do alto, porque nós nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós e veio habitar eternamente. Por outro lado, nós temos a carne, que ainda está em nós. E como diz o livro de Gálatas, o Espírito milita, ele batalha contra a carne batalha contra o Espírito, para que não façamos o que seja do nosso querer. Não é? Então, o apóstolo Paulo explica essa batalha espiritual no capítulo 7 de uma forma bem interessante. Nós estamos vendo apenas a conclusão aqui, para nós entrarmos especificamente nessas questões de cobiças e paixões. Então, depois de colocar esse pano de fundo, esse contexto, Paulo diz assim, assim pois, capítulo 8, versículo 12, assim pois, porque o Senhor na cruz já julgou o pecado, porque a lei do pecado e da morte é uma lei à qual nós não somos mais sujeitos como escravos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, onde nós não estamos mais apenas em Adão. No que concerne a nossa natureza pecaminosa, nós ainda somos descendentes de Adão, ainda somos pecadores, mas recebemos do alto uma nova natureza, que não foi nos dada mediante uma aprovação de Deus baseada na nossa conduta, foi uma natureza sobrenatural que veio até nós gratuitamente por um processo sobrenatural chamado então de novo nascimento, que é operado em nós miraculosamente pela ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É a maneira como Paulo descreve em Efésios, capítulo 2. Então, Paulo, depois de falar sobre isso que aconteceu na cruz, ele diz assim, assim pois, meus irmãos, nós somos devedores. Essa palavra devedores tem que ser bem entendida. Paulo não está dizendo que Cristo morreu por nós, então nós estamos devendo para Ele, nós temos que dar um jeito de pagar o que Ele fez por nós. É claro que não é esse o sentido. Nada poderia pagar a morte de Cristo. Não é? Foi um sacrifício glorioso aos olhos de Deus, insubstituível, santo, eterno. Não é? Não há preço envolvido nisso, que nós possamos pagar. Ele pagou o preço. Não é? Então, em que sentido nós somos devedores? No sentido de termos uma ligação de escravos. Esse é o sentido. Paulo está dizendo assim, por causa do que Cristo fez na cruz, eu não tenho uma ligação mais de escravo com a carne. Eu tenho uma ligação de escravo com o Espírito, com Cristo pelo Espírito. Então essa é a linguagem do versículo 12, uma linguagem linda. Ele está dizendo que eu não tenho uma ligação mais de devedor para a carne, eu tenho que pagar a carne o tempo todo. Como que nós pagamos a carne?
Sabe como que nós pagamos a carne? Nós pagamos a carne pecando. Cada vez que nós pecamos, nós estamos pagando a carne. Pagando. Então Paulo está dizendo assim, nós somos devedores, mas não a carne. Aí ele vai explicar melhor esse sentido do devedores, quando ele usa o termo constrangidos.